vou trazer um pouco aqui o conceito geral do gnosticismo. Então, o gnosticismo, como eu estou falando, não é a partir de Jesus, tá? Então, muitas pessoas pensam que só a partir de 300 depois de Cristo que existiu o gnosticismo. Não. O gnosticismo, ele remonta desde o início da humanidade, desde o início do que a gente chama de humanidade. Tem relatos no Antigo Egito de Hermes Trismegistus, alguns livros como Corpus Hermeticum, e ele traz algumas partes que realmente ainda estão na Bíblia Gnóstica também, que é o livro sobre o oitavo e o nono, que é sobre o oitavo céu e o nono céu, e tem também Asclepios, e aí são partes desse livro inteiro que se chama Corpus Hermeticum. Depois vocês pesquisem e leiam ele também, é muito interessante. Então Hermes Trismegistus era, eles chamam aqueles deuses egípcios de Ra, de Thoth, e aí ele era o Thoth, Thoth, que, do jeito que as pessoas querem falar, e aí depois também ele é o três vezes nascido, ou três vezes grande, também aparece na Grécia, aparece no Egito, ele renasce várias vezes, e aí tem a Tábua da Esmeralda e várias coisas, então já existia o conceito, e na Tábua da Esmeralda, de que o que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está dentro é igual ao que está fora. Esse conceito da unidade. Isso é um dos principais conceitos da gnose. Então, o hermetismo tem, e aí tem a yoga também. Esses dias eu postei alguns livros dos Upanishads, que tem os Vedas dos indianos, que são os livros mais antigos da humanidade. Esses livros são realmente assim, falando de espiritualidade, são os registros mais antigos, que datam ali de 4.000 anos antes de Cristo, então 6.000 anos atrás, mais anos aí, e eles eram escritos em sânscrito, e os Vedas ensinavam como as pessoas viverem a vida cotidiana. Além dos Vedas, existiam os Upanishads, que eram os livros mais superiores, sagrados, que tratavam da espiritualidade. E aí esses livros, quem quiser depois ver alguns livros que eu postei ontem e hoje, trazem o conceito do eu, que eles chamam de Atman, e Brahma, que eles chamam do espírito invisível, que é o que nós falamos de pai, do espírito invisível, que é aquele que permeia tudo, que não tem nome, que é a energia em tudo, e que é o mesmo que o eu. Então, esse conceito de você entender que você é o eu, que é uma centelha divina, que é a mesma que o pai, eles já tinham isso há 6.000 anos atrás ali, os hindus, os indianos nos Upanishads, e eles tinham esse conceito de entender que eles chamavam o Om, aquela para meditar, esse entendimento do Atman, junto com a Purusha, junto com essa compreensão que o autoconhecimento é a chave para se conhecer tudo. E eles falam até com um conceito do tamanho de um polegar, aqui no 10 palmos, 10 dedos acima do umbigo, eles falam que está aqui na flor do coração, na flor de lótus, que é essa luz, que é quando a gente olha para dentro, a gnose é isso, é você reencontrar e conhecer a luz. E vocês, todos nós somos o Pai, todos nós somos Deus. A diferença é que você tem que saber isso, você tem que reconhecer isso. E a gnose é isso, é reconhecer que você é Deus. Porque a maioria das pessoas, elas são ignorantes, elas não sabem isso. E não adianta. É igual você tem um graveto e o graveto é um pau. Aí você tem dois gravetos, são dois pauzinhos. Só que você não vê fogo neles. E não tem fogo. Mas se você começar a fazer assim com os gravetos, igual quando você está na floresta e precisa de fogo, e você friccionar eles, vai ter fogo. O fogo sempre esteve lá, mas você precisou fazer um esforço para que o fogo aparecesse. Assim também é o Pai. Ele está dentro de você, mas você tem que fazer um esforço para que ele se manifeste como fogo na sua vida. Então é reconhecer ele e isso através da meditação, do autocontrole, da renúncia ao mundo. Por isso que Jesus fala muito no livro Piste Sofia, que é importante para conhecer o mistério do inefável, você renunciar ao mundo. Ele fala várias partes de como tudo que você tem que renunciar. Boa noite, tudo bom?
Segredo de consciência. Então, essa renúncia ao mundo é uma parte muito importante. Não é o mundo como você, vou deixar de ouvir uma música do mundo, ou deixar de usar uma roupa do mundo. E aí as pessoas estabelecem, tem roupa de crente e roupa do mundo. Não, não é isso. A renúncia ao mundo não é algo físico, material que você faz. A renúncia ao mundo é o conceito de você não ter desejos, tá? O que a gente é preso pelos arcontes, que são esses poderes que aprisionam a alma e querem cegar a alma para que ela não reconheça a natureza interior divina dela, para que você sempre fique abaixo da matéria, é a necessidade. E eles trabalham muito nisso. As tentações vêm da necessidade. Sempre que o diabo tenta te tentar, ele coloca algo para que você deseje. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele colocou algo para que Jesus desejasse. Então ele colocou na frente de Jesus um PowerPoint lá e falou: tudo isso daqui, reis, reinos, mulheres, cidades, impérios, tudo isso foi me dado. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou. E aí Jesus falou: não, porque eu quero o Pai e eu adoro só o Pai, não vou adorar você. E aí o diabo foi embora. E quantas vezes que o diabo mostra muitas coisas pra gente e a gente rejeita o pai e adora o diabo, outros espíritos, adora esses seres inferiores, espíritos inferiores, aí como vocês queiram chamar, porque a gente quer as coisas que eles nos oferecem. Então, às vezes, é uma roupa que alguém está vestindo, que você acha bonita, você tem uma camiseta normal, tem uma blusa, aí a pessoa quer uma da Gucci, porque o influenciador tem uma bolsa, um relógio de 400 mil reais. Hoje a gente vê muito crente, pastor, que vai no culto pregando lá com aquele Rolex de 200 mil reais e pedindo dinheiro na igreja para comprar cadeira, porque fala que não tem cadeira e que quer cadeira para os outros, tal, quer ajuda para comprar mantimento para os irmãos e andando com Rolex ali. E essa necessidade, então esse desejo, porque quando você deseja muitas coisas materiais, é porque você não entende que Deus é espiritual e que você é espiritual e que todas as coisas são uma única. Não é que você não vai ter as coisas, o problema é o apego. Quando você se apega a algo, é igual quando você sente ódio ou raiva de alguém. Quando você sente raiva, ódio de alguém, você está dando uma importância para a pessoa. Você está dando uma importância para a pessoa para que ela possa te ferir ou alterar o seu estado. E aí você entende que a pessoa é diferente de você. E você pensa que a pessoa é outra pessoa e está te fazendo mal ali. Isso te afeta. Quando Jesus falou assim, ama o próximo como a ti mesmo e ama o Pai, o que é isso? Você tem que conhecer você, se amar, e aí você entende que o próximo é você mesmo. Quando você vê o seu irmão, você vê a Deus. Dá conta disso, que quando você vê o outro, você está vendo Deus. Não existe eu e você. Existe Deus, existe o todo. Então não há divisão, e há somente unidade. E aí e o que é o amor? É você dar a sua vida pelo outro, mas se você entende que o outro e você são um, então isso tudo se torna algo natural e não forçado. Por isso que Jesus falou: o Pai, ele dá o sol para todos, para os bons e maus, porque todo mundo faz parte dele. Então você, quando a gente entende isso, você vai transcendendo. E isso é conhecer o seu eu. E a parte mais importante do gnosticismo é você conhecer a si mesmo, é conhecer o seu eu e não se identificar com o seu corpo. É muito difícil para as pessoas entenderem isso. Aqui eu vou entrar um pouco do que acontece pós a morte, que alguém perguntou aí. O que os gnósticos acreditam pós a morte? Para nós não somos esse corpo. Nós somos o eu, a luz divina que está aqui dentro. Eu sou a luz e eu estou vestindo esse corpo. E os yogis, os hindus, todos eles têm essa noção também da não identificação com o corpo. Você é o eu.
E o eu não é o corpo. Por isso que eu falo o meu corpo. Então eu não sou o meu braço. Se meu corpo está com fome, eu não fico falando, eu estou com fome. Meu corpo está com fome. Eu escolho alimentá-lo ou não. Por isso que tem um jejum, tem várias práticas. E aí você também não é os seus sentimentos, a sua alma. Por isso que a gente fala, minha alma. Você não é. E onde estão os sentimentos de desejo, de amor, de apego, de coisa, tudo isso é a alma. Então a alma tem que se unir ao eu, ou à carne. E a carne e a alma, eles são coisas diferentes. E aí, por isso que existe a luta da sua alma, da sua carne e o espírito. O espírito também não é o eu, tá? O espírito também não é o eu. Existem vários tipos de espíritos, tá? No gnosticismo a gente acredita, Jesus explicou, no livro Piste Sofia, depois vocês leiam. Gente, leiam, é muito grande o livro A Bíblia Gnóstica Proibida, mas vale a pena, cada página. Tem o livro Piste Sofia aqui dentro, que é um dos livros mais elucidadores da humanidade. Jesus explica tudo para Maria Madalena, para os discípulos, como o corpo é formado na alma, o que existe. E aí nessa parte ele fala que quando a mulher fica grávida, quando o feto está ali no útero, começa a formar o que ele é. E aí ele fala que existem 5 coisas. E aí ele diz que primeiro vem a alma, existe a alma, tem o corpo que está se formando ali, e tem a força divina, essa gnose que eu falo, que é a centelha divina dentro ali também. E aí vem um espírito falsificado que os arcontes colocam no feto ali também. E aí tem o destino, que já determina, mas o destino não está dentro, ele fica fora e determina o dia do nascimento, o dia da morte e o que vai acontecer. E aí, esses elementos, eles vão sempre brigar. E aí, quando o homem nasce, o corpo é fraco, a alma é fraca, e a força divina dentro também. E o destino e o espírito falsificado, eles também são débeis, ele fala assim, Jesus fala débeis. E aí eles começam a tentar desencaminhar a alma e o eu para que ele não desperte essa força divina. Então a alma é o que é salva, não é o que é salva, é o que pode ter uma escolha, que aí a gente vai colocar aqui como eu. Dentro da alma é uma luz interior que fica ali. E aí o corpo fica e o espírito falsificado fica tentando fazer a alma esquecer quem ela é, que ela é da luz e para que ela não desperte essa força interior, essa luz. E aí o espírito falsificado é como se fosse um demônio que vem dos arcontes, que é uma imitação do Espírito Santo. Por isso que nem todas as pessoas têm o Espírito Santo, nem todas as pessoas têm o poder de Deus. Elas todas nascem com esse espírito falsificado e a sua alma você escolhe se você vai seguir ele ou não. Ele fica te tentando, trazendo pessoas. No Evangelho de Maria Madalena, é bem legal também, está na Bíblia Gnóstica, ele fala muito claramente assim, que quando a alma sobe, sai do corpo, né, desce do corpo, ela vai passar pelos arcontes. Aí chega no arconte do desejo, e ele tenta impedir a alma para que ela não suba para o Pai, que a gente tem que retornar para o lugar de onde veio, se a gente desperta essa força interior, essa gnose, o Atman. E aí tem uma frase, uma parte que eu fiquei pensando esses dias, o Deus da Bíblia é o Deus de Jesus, o Deus que Jesus fala que é o Pai dele, não o Jeová, Deus de Moisés, eu acredito, tá? Segredos da consciência. Então, aí o desejo fala assim, eu te vi, mas você não me viu. E quando você estava viva, eu apareci para você e te irritei, e você caiu na minha irritação. Eu era uma pessoa, e ele fala assim, era uma pessoa que ficava te irritando para você ficar bravo, e você acabou perdendo a paciência e me agredindo. Então você vai ser julgado por isso. Aí eu te vi naquele dia, aí fala, te vi e te fiz cair em tentação, te fiz fazer alguma coisa. Então, algumas pessoas que aparecem na sua vida são enviadas pelos arcontes para te tentar, para fazer com que você fique irritado, cometa brigue, assassinato, xingue, fale alguma palavra, tal, que isso vai depois ser cobrado pelos arcontes ali no outro dia. Então nem todo mundo realmente a maioria das pessoas no mundo que você conhece, que te irrita, não é Deus que colocou, são os arcontes que colocam para te testar e para te fazer ficar voltando. Mas quando você é gnóstico, Jesus fala que quando você acende
centelha divina e você reconhece, aí o Espírito Santo vem e tira o espírito falsificado. Ele expulsa o espírito falsificado. Por isso que é importante você receber o Espírito Santo. E aí você alcança a luz perfeita, você desperta ela e você se torna a luz perfeita. Que daí Jesus se une à sua alma e o Espírito Santo, e aí é o casamento, a gente chama de câmara nupcial, e você se torna uma luz. Essa luz é o Atman, que fala que se une ao Pai. E aí os arcontes não conseguem ver você mais, porque os poderes malignos veem o Pai, veem Deus, vê a luz de Deus, então eles não te veem, então eles não te atacam, eles ficam com medo de você. E aí você não passa por um julgamento quando você sai do corpo, não fica os arcontes te parando, mostrando seus pecados, faz. Não, você vira um raio de luz, um jato de luz, Jesus fala, e você passa direto por eles e eles te reverenciam como se você fosse Jesus e Deus. Eles ficam com medo de você e você passa e volta para o Pai. E isso também está nos Upanishads também, eles falam de outro jeito, mas é você se torna imortal quando você acaba com o desejo, você se torna uma luz e você se une ao Pai, se une ao Brahma, eles falam, e todos os deuses, todos os males, eles ficam com medo de você, porque você se torna uma luz. Então isso realmente é muito intrigante, você vê que em várias partes do mundo e épocas diferentes, milhares de anos ali diferente, chegaram-se à mesma coisa. O Upanishads são discípulos falando com os mestres. É uma pessoa ali, um mestre, ensinando um discípulo. E aí ele contava essa história. E o gnosticismo é Jesus falando para os discípulos. Então, são frases que Jesus fala que ele não falou para a multidão, não falou para os 12 discípulos, ele falou para Tiago, falou para Pedro, falou para Maria Madalena, especificamente para eles. Isso é o que eu estou fazendo aqui com vocês também. Quantas pessoas tem? 49 pessoas de 200 mil seguidores que eu tenho, de 200 milhões de pessoas no Brasil que tem. Se eu estou falando isso é porque Deus quer que você ouça e você compreenda que isso não é para todos, não é um conhecimento que todas as pessoas vão entender, que todas as pessoas precisam entender, somente aqueles que têm a centelha divina, que são escolhidos por Jesus. Jesus falou: muitos são chamados, poucos escolhidos, e nem todos são da luz. Então, esse conceito no gnosticismo também é uma coisa muito controversa, é difícil, acho por isso que não é muito aceito, mesmo esses livros tendo sido achados em 1945, se você ver hoje, são poucas pessoas e lugares que falam, porque é muito difícil de qualquer lugar aceitar uma filosofia que não inclua todos, porque a maioria das pessoas eles querem ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa abre uma igreja, faz uma religião, ele quer colocar mais e mais gente para ganhar mais e mais dinheiro. No gnosticismo não dá para fazer isso. A gente não prega para um monte de gente. Você quer menos pessoas, porque é muito pessoal. Então não dá para eu pegar aqui e fazer uma igreja e ensinar para um monte de gente. Isso não é gnosticismo. Tem que ser uma coisa bem pessoal, assim, igual eu consegui ler uma dúvida de você, consegui falar que se tivesse 1000 pessoas aqui, eu não ia conseguir nem ler e entender o que vocês estão falando. Oi, André, boa noite. Só nós temos centelhas divinas. É, não são. O que acontece é assim: Jesus fala nos livros, no livro de Tomé, em vários livros tem, é 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Então é uma proporção bem pequena. Esse mundo, ele não é do Pai. É meio difícil de falar isso, mas é assim: esse universo que nós estamos, ele é feito pelos arcontes. Primeiro por Yadabaoth, que ele é filho de Sofia, e aí ele cria 12 arcontes, e aí esses 12 arcontes criam deuses, anjos, arcanjos tal, e criam uma imitação do oitavo céu. E aí tudo isso tem 7 céus e 5 infernos. Esse é gnosticismo. É bem complexo para quem nunca ouviu falar, mas leiam um livro. Não dá para explicar tudo sem vocês lerem, que isso aqui demora muito para você entender. Mas resumindo é isso. E a Terra, o homem, a humanidade ali, quando tem aquela história de Adão e Eva sendo criado pelos Elohim, e aí eles falam: ah, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança do Baal ali. Aquilo ali não é daquele jeito a história. Na realidade, aquilo são os arcontes que eles criam a partir do que eles viram, que eles não conheciam o pai. E Adabaoth, ele acha que ele é Deus e fala que ele é Deus e só existe ele. Aí Jesus, o homem, aparece
um reflexo dele nas águas. Ele vê ali nas águas refletido e fala: ah, esse daí é Deus, então ele vai acabar com a gente. Para ele não acabar com a gente, vamos criar uma criatura que seja parecida com ele, parecida com a gente, metade ele, metade gente, para ele não destruir a gente. E ele cria Adão, e aí cria Adão e Eva. E aí eles geram. E é interessante também nos livros gnósticos que eles contam que Eva, quando teve Caim e Abel, não eram filhos de Adão, eram filhos dos arcontes. E Adabaoth veio ali, pegou Eva e fez os dois filhos nela. Por isso que um matou o outro lá e aí tal, e eles chamam de Javé e Elohim. Tem isso no livro apócrifo de João. Hoje eu estou dando um resumão aqui para vocês. E aí, nesse conceito, quando cria Eva, aí a Sofia, que é a Sofia, ela vê a Eva lá e vê que o Yadabaoth queria acabar com a Eva e usar ela ali. Aí ela vai e salva a Eva. E aí ela tira a Eva, entra no corpo de Eva ali e faz uma imitação para que eles simplesmente não pegassem a Eva que era espiritual, mas pegassem a Eva carnal. E aí depois, o único que é filho de Adão é Sete, mas aí Sete também recebe um pouco desse conhecimento divino que é a gnose. E aí ele entende que ele não é filho dos arcontes, que ele não é dos arcontes, mas que existe um Deus acima dos arcontes, que é o Deus da verdade, que é o Deus do universo, que é o Pai. E aí, nesse conceito, vem lá depois Enoque, vem Noé, aí vem a Noé, e aí tem vários livros que explicam ali. Aí tem Noé também, que é filha de Adão, que ela alcança a gnose, que ele um anjo, vai lá e fala com ela sobre a gnose e explica para ela. Isso também foi ocultado, porque ela é uma mulher, e eles sempre ocultam das mulheres. E aí esse conceito de que nós não somos esse corpo, que esse corpo é dos arcontes, tá? Então, tudo que a gente fala de material, de matéria visível, não é de Deus. Por isso que Jesus falou, o Pai não é adorado no monte, no templo, o Pai é espírito, e ele é adorado em espírito e em verdade. Então, primeiro é você entender que Deus não é nada material, e nada material vai te aproximar de Deus. Não é uma cruz, não é um óleo ungido, não é uma festa, não é uma igreja, não é um templo, não é nada, nada físico. Nem uma roupa, ou se você faz tatuagem ou não, qualquer coisa no corpo, se você vai deixar a barba crescer, isso vai te deixar mais espiritual, o cabelo te dá força de sanção, não. Deus é espírito. Então, só o que é espiritual vai te aproximar de Deus. Por isso que eu falo que a renúncia é o mais importante. E é não apegar-se, não se identificar com as coisas do mundo. Você pode ter, mas só não se apegue. Você pode ter um carro, não se apega ao carro. Tem a sua casa, não se apega. Tem a sua família, não se apegue. Não se apegue aos seus pais, seus filhos. Por isso que é muito difícil das pessoas explicarem isso, Deus de Spinoza. É esse o conceito. Estou indo muito rápido, estou falando muito resumido, muito confuso. Eu estou tentando só dar um, uma pincelada aqui no que é o gnosticismo, porque às vezes as pessoas veem várias partes de vídeos e ficam um pouco confusas, mas vocês vão perguntando aí que como eu conseguir ver, eu respondo. Então esse conceito da gnose é muito difícil das pessoas entenderem quando a gente fala que não é todo mundo. Então Jesus fala: odeie seu pai e sua mãe. Aquele que não odeia seu pai e sua mãe e não me seguir, como é que você pensa Jesus falando para você odiar alguém? Você já parou para pensar isso? Se você parar e entender, e aí as pessoas tentam relevar e falar, eles odiar quando ele fala é tipo amar menos, tipo tentam falar, mas Jesus não fala, ele fala odiar mesmo. E por quê? Porque você não tem que identificar-se com ninguém. Então, quando ele fala para você amar mais Jesus do que seus próprios filhos, parece meio estranho, mais do que sua mãe, mais tal. Mas ele não está falando para você amar Jesus lá, porque as pessoas pensam que Jesus está lá no céu. E isso é muito difícil de explicar.
todo mundo pensa que Jesus é um corpo, que Jesus é aquele que foi crucificado na cruz ali só, e tá ali aquele corpo. Aí você vai na igreja, você fica olhando lá, ai, Jesus tá lá com coroa de espinho, sofrendo, ele sofreu tanto, coitado, tem um dó de Jesus, vê o livro, o filme Paixão de Cristo, agora tem o The Chosen, a Última Ceia também, e o pessoal fica muito no sofrimento ali de Jesus. E Jesus não sofreu nada daquilo, porque ele não era aquele corpo, ele era a luz que estava dentro do corpo. Isso é um conceito muito forte no gnosticismo. Jesus é o Jesus vivo, o que ressuscitou. Então nós adoramos Jesus ressuscitado e não Jesus morto, tá? Então eu acredito que Jesus está dentro de mim, está em tudo, está nessa garrafa, está em tudo. Ele é o todo, tá? Quando eu falo Brahma, o Deus de Spinoza, isso tudo é Jesus. Jesus está em tudo. Ele fala no Evangelho de Tomé: rachai um pedaço de madeira e ali eu estarei. Levanta uma pedra, ali estarei. Jesus está em tudo. Hoje, com o conceito de átomo, de energia, do que existe, bomba nuclear, você sabe que existe uma energia em tudo e que não tem explicação. Aquele bóson de Higgs que as pessoas têm. Isso é Jesus. E isso não é Deus, tá? Isso é Jesus. Mas Jesus é Deus também. Mas o Pai, Jesus é a luz e o Pai não é luz. O Pai cria a luz, entende? Agora eu vou explicar o que é Deus pra gente, o que é o Pai. Eu não gosto de falar de Deus, é o antepassado, a gente fala. O Pai não gerado. Porque Jesus é o criador de tudo, tudo que vem. Jesus é o primogênito do Pai. Então Jesus é a luz e o Pai é o Pai da luz. Quando você vê o sol, você vê a energia, a luz aqui, essa luz aqui brilhando, aí você às vezes pensa, ah, é Deus. Mas não, você não pode pensar também isso, porque Deus é maior que isso. Isso é Jesus. Aí você fala assim, ah, Jesus é luz, tudo bem. Agora, quem cria a luz? Quem dá o fogo à luz? Quem dá energia para a luz? O que é o Sol? O Sol é uma reação química lá de um átomo de hidrogênio que entra em pressão tão grande que eles dão uma fusão e viram um hélio. E aí ilumina tudo. É fusão. É fissão ou fusão? E aí, esse poder, por isso que eu estava falando de negócio de fricção, essa energia que você tem dentro de tudo, isso é Jesus que gera tudo. Isso a gente está falando visível, mas imagine invisível, são bilhões e bilhões de vezes mais. E aí o gnosticismo é a coisa mais maravilhosa que existe. A explicação é total que Jesus dá. Isso está no Evangelho de João e está no livro também A Sabedoria Secreta de Cristo. Está no Evangelho dos Egípcios também. Está no livro Marsanes, nos Ostrianos, está em todos. Tem todos os livros que contam a mesma história, tá? No Evangelho de Judas também. Você percebe, ó, na Bíblia normal das pessoas, que é isso aqui, você só tem um livro que conta a história do início do universo, do mundo, que é o Gênesis. Um livro só, então você tem que acreditar que só esse livro está certo. Na Bíblia gnóstica, você tem tipo uns 30 livros que contam a mesma história. Aqui tem 50 livros, mas dos 55, dos 50 livros, 30 livros contam a mesma história da criação do universo, tá? Todos eles, vocês podem ler e vocês vão ver. É a mesma coisa. Às vezes eles mudam o nome, às vezes eles chamam de astros, às vezes eles chamam de arcontes, às vezes eles chamam de ions, às vezes eles chamam de ions, de éons, mas são nomes diferentes. Às vezes eles chamam de Barbelo, às vezes eles chamam de Sofia, mas é a mesma coisa. É igual quando você vê nos Upanishads, eles chamam de Brahma, e eles dão um chama de espírito invisível, outro de pai não gerado, outro de Deus do universo, cada um, mas é a mesma história, o mesmo conceito. E eu vou resumir para vocês aqui, tá? Hum. Não importa o nome, o jeito de falar. O que importa é o que você pensa quando você fala. Se você fala Jesus, Yeshua, se você fala. Nenhum deles é o nome dele realmente, tá? O nome dele é impronunciável e somente aqueles que conhecem o Pai, que conhecem a gnose, conseguem entender o nome. Que o nome do filho, do Pai é o Filho, tá? Isso está no Evangelho da Verdade também. É um nome impronunciável. Mas você conhece ele através da gnose. Gnose é meditar, é conhecer, reconhecer Deus dentro de você. Eu vou explicar agora o que é o Pai. Não dá para explicar o que é ele, vou tentar resumir aqui o que é. O que eu falo quando a gente vai entender.
Nesses livros conta-se assim, que existe o espírito invisível, e ele é o silêncio, ele é o não existente, aquilo que não existe, ou verdadeiramente existente. Nos outros livros também, dos hindus, eles falam assim, que é o um que não tem segundo, é o único. Tá saindo? Só porque eu comprei um microfone. Tá saindo áudio? Agora tá, né? Tá, é que eu acho que tinha acabado aqui. E aí, o espírito invisível quis fazer alguma coisa. E não pergunta por que ele quis, porque ele é Deus, e ele quis porque ele quis, entendeu? Igual eu, vou repetir, porque eu tava ali e falei, vou fazer uma live para conversar com vocês. E eu quis. E ele tem essa vontade dele também. Então ele quer... Eita, estou falando desde o início. Então o espírito invisível, ele quis criar algo. E ele fez... Ele estava em repouso. Vou explicar de novo. Ele estava em repouso, que ele é. Aí ele pensou, eu tenho que me manifestar e ter alguém para conversar. E aí ele cria o pai, que é a imagem dele, igualzinho ele, mas não tem o mesmo poder que ele. E aí ele cria o pai. Então esse é o pai, que é todo poderoso também, mas tem um espírito invisível que cria ele, que gera ele. Esse é o pai. Aí o pai, tendo o poder do espírito invisível, um pouco do poder dele, pensou. E o pensamento do pai é a mãe. A mãe é a sabedoria Sofia. A gente chama sabedoria, Barbelo. Ela é o pensamento do pai. Aí o pensamento toma uma forma de uma mulher. E o pai tem uma mulher. E aí isso, o espírito invisível que quis isso tudo. Ele que quis que houvesse. E aí o pai e a mãe são iguais. Mas um é pensamento e o outro é energia, luz. Mas eles são do mesmo tamanho, do mesmo poder. Então a mãe e o pai. Não é que o pai é maior que a mãe, nada. É assim. Só que a mãe é o pensamento. Aí os dois, o pai e a mãe, eles se uniram e fizeram amor. Nesse fazer amor, eles geraram. Quando eles geram Jesus, que é o Salvador, que é o primogênito do pai e da mãe. E aí Jesus é o único ser gerado, porque o pai foi criado pelo Espírito Invisível e a mãe foi pensada pelo pai. O único que é gerado, que é o unigênito, que foi gerado pela união de dois, é Jesus. Por isso que ele é unigênito, ele é gerado. Aí Jesus sendo gerado, só que Jesus, quando ele foi gerado, isso é uma coisa também muito importante do gnosticismo. O que você perguntou aqui? Jesus é filho de quem? Filho do pai e da mãe, que é a Sofia, que é o Espírito... Não é o Espírito Santo, é a Sofia, o Barbelo. Depois eu explico o que é o Espírito Santo, mas a Sofia... Tem várias Sofias, uma é o Espírito Santo, mas essa daqui é o Barbelo, a mãe do universo. Aí ela gera o Jesus. Aí Jesus, só que quando eu falo gera Jesus, é o Salvador, tá?
Esse é o Salvador. Só que tudo que é gerado, como veio do pai e da mãe, tudo que é gerado é andrógeno. Vocês sabem o que é andrógeno? Vou explicar para vocês o que é andrógeno. O termo andrógeno é que é um ser que ao mesmo tempo tem uma parte feminina e masculina. Ele é um homem e mulher ao mesmo tempo. Esse é um ser andrógeno. Tá? Calma, tá lá pra fim. Yahvé nem existia nisso daí. Yahvé é do universo do caos. Isso daqui é do universo do realmente existente. O Yahvé, Javé, isso daí, eles estão lá no final. Bilhões e bilhões de anos depois, eles nem existem, eles estão na matéria. Isso aqui é luz. Aí, eles geram Jesus, o Salvador. E o Salvador é homem e mulher. Ao mesmo tempo ele é Jesus e ao mesmo tempo ele é Sofia também. Que tem a Sofia mãe, a Barbelo, e a Sofia amor. Então é o Salvador Jesus junto com a Sofia amor, tá? Tem tudo, tem a Sofia Pisces, que é fé, que depois vai nascer também, mas essa daqui é amor. Então tem a Sofia amor e Jesus. E eles dois vão criar tudo. E aí Jesus e essa Sofia, eles criam vários deuses, vários seres, que a gente chama de Ions. E aí, as 4 luzes que eles criam primeiro, existem 4 luzes, que é Armozel, Oraiel, Darvetai e Lelef. Não são anjos, não são arcanjos, não é Gabriel, Miguel, Rafael e tal. Isso são luzes que estão nesses livros. E cada uma delas, elas são responsáveis por um universo. E aí, desse universo, cada um gera almas. Por isso tem 4 tipos de almas imortais. Por isso que nem todos vêm do mesmo lugar. E essas 4 doadores de luz vão criar depois almas espirituais que vêm da luz. Fora isso, tem outra coisa. Gnosticismo é muito, muito complexo, mas é bem legal. Quando o pai e a mãe geram Jesus, aí Jesus é o primeiro, certo? Jesus e a Sofia Amor, eles nascem. Só que ao mesmo tempo disso, quando o pai e a mãe, eles se unem mais e fazem mais amor. Aí eles geram um monte de filhos. Esses são os filhos do pai da geração sobre a qual não há reino. Do qual vocês, que estão me ouvindo aqui, são descendências dele, porque senão vocês não estariam me ouvindo aqui. Ou também os discípulos também fazem. Mas alguns vêm e outros não. Mas todos que me ouvirem, que entenderem o que eu falo, também vêm deles. Porque a maioria das pessoas não vão entender. Outros... Então, Jesus não vem, ele é o primeiro, mas geram-se outros filhos também. E eles ficam em repouso junto com o pai ali. Eles são poderes. Aí Jesus vai e começa a criar tudo. Aí ele cria essas 4 luzes, depois ele cria um ser que é o Adão. Adamas. Adamas não é de Adão, Adamas é de diamante. É um ser tão forte quanto diamante. Aí esse ser, Adamas, ele cria o filho dele, Sete. Lembra que tinha o Sete? Aí ele cria um filho Sete. Aí ele vai criando vários outros e eles vão criando Ions, universos. Até ter 30, que são o pleroma. E aí todos eles vão criando. Só que todos que vão criando, eles pedem ao lembro do Espírito Invisível, que é tudo. Aí todo mundo pede o consentimento do Espírito Invisível para criar universos e criar várias coisas dentro dos universos deles. Todos eles pedem. A Damas pede, a Sofia pede, todo mundo pede. A Sofia Amor, Jesus tal, e pede para o Espírito Invisível que ele consinta. Fala, consinta que eu crio um universo aqui, que eu crio umas estrelas, crio uns planetas, assim, é assim mesmo. Só que aí, lembra que eu falei que a Sofia Amor estava com Jesus. A Sofia Amor, com Jesus, ela cria uma filha. E é a Pistia Sofia, que é a Sofia Fé. Pistia significa fé. Aí essa Pistia Sofia tá lá no final, no 30 universo lá, ela é do final do pleroma. Ela pensa assim, por que eu tenho que pedir pro Espírito Invisível consentir se eu tenho poder? Eu vou criar algo por mim mesma. Só eu, sem macho. Ela foi a primeira feminista que teve, eu acho. Aí ela falou, eu vou criar que eu não preciso de macho pra criar. Não tem quando as pessoas perguntam assim nas entrevistas, até no TikTok tem assim, pergunta pra algumas mulheres, vocês viveriam sem homem?
Como seria o mundo sem homem? Acho que ela quis saber isso aí. Aí ela falou assim, vamos ver como vai ser o mundo sem um homem, sem um espírito invisível. Aí ela vai e cria. Nesse criar algo sem o espírito invisível, sem o consentimento do espírito invisível e do pai, do macho, ela gera um ser. Só que esse ser não tem luz, porque o pai é tudo a luz. E Jesus é luz, tudo era luz. E aí, como ela criou algo sem ele, ficou faltando a luz, só tinha a parte dela. E não tinha toda a luz para brilhar ali. Aí, então veio um ser como se fosse um aborto, assim. E aí esse ser, eles falam que era Ariel, que era um ser com forma de serpente, com corpo de serpente, mas com cabeça de leão. Aí eles chamaram de Adabaoth. E aí tem também alguns livros que falam que, como ele era andrógeno, tudo é andrógeno, lembra que eu falei de Deus? Então, ao mesmo tempo era Saclas e Nebruel. E aí ele, ao mesmo tempo, conseguia gerar. E aí ele, a Piste Sofia, ela ficou com medo, porque ela gerou algo sem o consentimento do pai e viu que saiu uma cagadinha, saiu um negócio nada, que não era bom. Ela viu que não era bom. O que ela fez? Para esconder, ela criou o universo do caos, que é onde a gente vive. Fez um negócio escuro, uma coisa pra jogar no lixo ali. Tipo, pra jogar embaixo do tapete, sabe? Tipo, você faz merda e joga debaixo do tapete. Aí ela cria um universo inteiro pra isso. Aí ela cria esse nosso universo. Então esse nosso universo é criado pela Piste Sofia, tá? Pra esconder o que ela fez de errado, mas o pai vê tudo. E ela não sabia disso, mas o pai vê tudo. Aí ela foi lá e jogou. Só que daí ela escondeu o filho dela e ele nasceu, abriu o olho e não viu nada, só viu escuridão. Viu um imenso universo só para ele, todo vazio, e olhou e falou: pronto, eu sou Deus e não existe nada além de mim. Bora criar alguma coisa. Só como ele era ao mesmo tempo homem e mulher, sabe? É igual assim, deve ser muito legal ser andrógeno, porque a gente precisa achar uma esposa, né? Ou um marido para conversar. Eles já tinham alguém para conversar, porque você já nasce até como se tivesse duas cabeças, assim, uma feminina e uma masculina, e você já tá ali batendo papo. Aí ele foi e falou, vamos gerar então. Aí foi, eles geraram. Aí começaram a gerar filhos. Aí eles criaram os arcontes, tá? Quem que perguntou quem que é a Vé? Jeová. Aí eles criam vários seres. Aí o quinto é Sabaoth, que eles chamam de Jeová, que é o deus dos judeus, tá? Esse é o quinto arconte deles. E aí depois ele cria o 12º, é Belial, aí tem a Morte, tem Sete, tem vários, Astaroth, tem vários arcontes, eu nem lembro o nome deles todos. Isso. Não, Yadabaoth não é o Javé. Yadabaoth é como se fosse o diabo. Deixa eu ver, vamos pensar assim. Lúcifer. É como se fosse no conceito do... É porque não tem os nomes. Os judeus, eles bagunçam tudo ali na mitologia deles, aí não dá pra casar os nomes deles, mas é mais ou menos assim, os judeus, os cristãos normais, assim, né? Mas vamos ver, que vocês pensam assim, que o Lúcifer queria ser igual o Deus de Israel lá, Jeová, e aí o Lúcifer queria ser igual a ele, queria tomar o trono dele, e foi lançado embaixo, né? Então, Yadabaoth é como se fosse o Lúcifer, mas ele é o pai de Jeová, o pai do Sabaoth. Só que aí, eu vou explicar o que aconteceu. E aí, é mais ou menos assim. Mas a gente não compara, porque eles são muitos, os Elohim. Esses 12, cada um deles são... Uma hora eles fazem... Na própria Bíblia tem Elohim, tem Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jireh. Nem eles não são umas coisas só, são Elohim, são vários. Todos eles estão ali. Quando cria Adão e Eva, eles falam assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque são vários, são os 12 ali que eles estão debatendo ali. Então, não só em Israel, eles também estão nos astecas, os deuses astecas, dos maias, dos egípcios, dos hindus, eles estão todos no mundo inteiro lá. Esses todos são arcontes, tá? É igual os sumérios, sabe? Que tem os Anunnakis, estão fazendo a mesma coisa. Só muda o nome. É isso daí. Eles falam que é um anjo, mas pra mim Lúcifer não existe. Tipo, eu tô dando só uma
conexão com a história que as pessoas inventam, porque eles inventam esse nome Lúcifer, que nem tem na Bíblia, não tem conexão nenhuma, mas é um nome lá deles, que o povo coloca. Mas pra gente é só arconte. Tem Yadabaoth, tem o Sabaoth e esses daí. Eu vou explicar mais ou menos. Yadabaoth cria todos os arcontes. Aí ele fala que ele é o Deus, ele é o primeiro pai. E aí eles têm que obedecer ele. E eles começam a obedecer ele. Só que aí, quando ele fala que ele é o único Deus e não existe nada além dele, ele peca contra a totalidade, contra o Espírito Invisível, contra o Pai. Aí vem Jesus e aparece para eles, como eu falei, e a Sofia também, que é a mãe deles, junto com Jesus, e aparece para eles e fala, não, existe outro acima de você, existe um homem e ele vai vir julgar vocês, vai vir destruir vocês. Só que no reflexo da água, eles olham na água e eles vê a semelhança do homem, e aí que eles vão tentar criar o homem. Mas nisso, quando aparece a Sofia e fala isso para a mãe deles, que é a Sofia, e fala para Yadabaoth isso, o Sabaoth, ele se arrepende de estar no mal, no caos, e ele adora a Sofia, ele acha ela linda, acha ela poderosa e rejeita o pai dele, e não adora mais o pai dele, e adora ela. Aí ela vendo isso, ela pega um pouquinho da luz dela e dá para Sabaoth, que é que eu tô falando que é esse deus dos judeus aí. Aí ela vai e coloca ele, tira ele do quinto céu, são vários céus assim. Aí tira ele do quinto céu, eu estou tentando fazer da maneira mais fácil do mundo. Você só sabe uma coisa quando você consegue explicar de uma maneira muito simples para qualquer um entender. Aí tem vários céus, aí o sétimo era onde o Yadabaoth estava. Ela tira o Yadabaoth de lá, e ela pega o Sabaoth, que adorou ela, e sobe ele pro sétimo céu. E coloca ele como senhor das forças, senhor dos arcontes. E aí ele fica no sétimo céu, ele está lá até hoje. Então quando a gente passa o sétimo céu, a gente vai ter que passar pelo Sabaoth. E aí, o Yadabaoth, que pecou, que ficou enchendo o saco lá, ela manda um anjo prender ele e lança ele lá no Tártaro. Lança ele lá onde Belial, que é o... Sabe Belial? Que é o 12º arconte, é o rei dos Hades lá, dos infernos. Aí ela prende Yadabaoth lá. Por isso que eu falo que ele é como se fosse Lúcifer, porque daí depois quando Jesus desce lá e vai falar lá com ele, com a coisa lá, ele vai lá e humilhar o inferno, o Tártaro e Belial. E aí acontece isso. Sabaoth fica no sétimo céu, e aí a Piscis Sofia, vendo que ele se arrependeu e que ele colocou, ela falou, vou usar esse menino aí. Aí ela vai usar ele para que haja ordem no caos. Aí ela coloca a filha dela, que ela tem mais uma filha, que é a Sofia Zoe. Então tem Piscis Sofia e Sofia Zoe. Aí ela coloca a filha dela do lado dele, para ensinar ele na direita dele, tá? Para ensinar ele sobre as coisas do oitavo céu, para que ele faça o sétimo céu como uma cópia do oitavo céu. Então ele começa a criar as coisas, por isso que ele cria um trono, um templo lá gigantesco no céu. Daí quando as pessoas, Isaías vai lá ver, Enoque vê lá um ser num trono. Esse é Yadabaoth, esse é Sabaoth, que é o deus dos judeus. E aí ele cria os anjos, arcanjos, as hierarquias como existe no oitavo céu, que não é o Ogdoad. E aí ele vai fazendo. Mas mesmo assim, a Piscis Sofia também ela falou, não pode ter só a justiça, porque tem que ter um equilíbrio. Aí ela pega o filho, o pai dele, que é Yadabaoth, tira ele lá do Tártaro, que ele já sofreu lá, e coloca ele no lado esquerdo de Sabaoth. E aí, a direita se chama a justiça e a esquerda a injustiça. Eu estou errado. Aqui é a direita. A direita a justiça e a esquerda a injustiça. E aí Yadabaoth fica do lado dele aqui, fazendo mal. Por isso que no livro de Jó fala, o diabo foi lá falar com Deus, estava dando um rolê e falou assim, tá vendo lá seu servo Jó? Ele que só te adora porque você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele, tirar tudo, ver se ele continua te adorando. É mais ou menos isso daí. Yadabaoth e Sabaoth, eles ficam batendo papo, é pai e filho, tá? E aí eles ficam ali batendo papo, e a Sofia Zoe ensina eles. Ela é o Espírito Santo, entendeu? Aí ela tá aqui também. E aí ela vai lá e ensina ele as coisas também. Porque o Espírito Santo são vários, são as virgens do Espírito, são as Sofias, tem vários, tá? E aí ela vai. Só que a Piscis Sofia, ela não tá aqui no sétimo céu,
nem no oitavo. Ela fica num lugar entre eles, que seria no nono céu. E aí ela faça. E ela que fica fazendo as almas reencarnarem. É muito legal isso também. A Piscis Sofia, ela é super poderosa também. Tipo assim, quando você morre, você vai passar pelos... Se você pecou, você vai ficar passando por vários castigos. Tem tipo um Ouroboros, assim, uma serpente, o dragão das trevas exteriores, que come o rabo dele, assim, ao redor do mundo. Aí você vai passando. E você vai passar pelos arcontes e tal. E aí, se sua alma não alcançou a verdade para a luz do Pai, ainda, se você é agnóstico, você vai ir na frente da Piscis Sofia e ela vai te selar para você voltar para o mundo para tentar achar os mistérios para você ser gnóstico e alcançar o Pai e retornar. Então ela que determina a reencarnação ou não das almas, quem reencarna ou não e tudo. Ela controla tudo, ela controla os espíritos bons, maus, os arcontes, os anjos, tudo isso daqui, tudo está no controle da Piscis Sofia, porque ela que criou isso, ela que controla. Então é ela que também pode ser chamada do Espírito Santo, tá? Porque é ela que coloca essa gota em nós e faz tudo que é a sabedoria. Mas, deixa eu ver o que mais que tem do gnosticismo para explicar. Tem alguém mais mandou alguma dúvida? É mais ou menos essa roda de Sansara. Ela vai e a reencarnação acontece com as almas que não alcançam o conhecimento de si mesmo. Porque quando você conhece a si mesmo, entende que você é uma luz com o Pai, que você é o Pai, você é Jesus, você é o Espírito Santo, você é tudo, você não volta para reencarnar, você sai dessa roda e você volta para o Pai. O retorno, não só para o Pai, né? Você volta para o lugar de onde você veio. Esse é o gnosticismo, não tem salvação, a gente não acredita, tipo, faz uma boa obra que você vai ser salvo. Tipo, não, a gente vai voltar para o lugar de onde você veio. Se você veio do oitavo céu, você vai vir aqui ter conhecimento para voltar para o oitavo céu. Se você veio do nono, você vai voltar para o nono. Se você veio do 13º, você vai voltar. Se você veio da geração sobre a qual não há reino, você vai voltar para lá, que é para onde está o Pai. Então, nem todo mundo é igual, nem todas as almas são iguais, nem todo mundo... E aí no livro sobre a origem do mundo, ele fala uma frase que eu gosto muito, que fala assim: através do seu conhecimento é que cada um vai mostrar seu ser essencial e poder retornar para o lugar de onde veio. Porque o seu ser essencial, o seu conhecimento vai determinar e mostrar. E tem muita pessoa que ela consegue entender quem é Jesus, consegue adorar Jesus e vai voltar para Jesus, mas não consegue entender esse conceito do Pai imanente, de um Pai, do Espírito invisível. Tem outros que conseguem entender o Espírito Santo, mas não conseguem entender Jesus. E aí vai voltar porque você veio de lá. Então, não é que a pessoa é burra, não consegue entender. Não, é porque o conhecimento da sua alma só chega até ali, porque é o lugar de onde você veio. E não dá, as pessoas que estão acima, elas vão poder ir até embaixo, nos outros céus. Mas, tipo assim, você veio do quinto céu, você vai pro quarto, pro terceiro e tal, mas você não pode chegar no sétimo. É assim, é tipo uma frequência de energia, mas não é que você é pior que a pessoa do sétimo, só é diferente, não é um bom ou mal, cada um vem de um lugar, tá? Não é que... O importante é não ficar aqui na Terra, o importante é não ser preso pelos arcontes, gente. Você passando do oitavo céu, tudo é lucro, tá? Não fiquem tristes se você não consegue entender nada, só busque conhecer a si mesmo, porque daí você vai saber quem você é. Não fique, porque fulano sabe mais, fulano sabe menos. Até tem um livro que... a interpretação do conhecimento, que ele fala assim: o corpo de Cristo é assim, um é mão, um é dedo, o outro é nariz, o outro é orelha. O nariz não pode ficar querendo ser a orelha, ele não tem que ficar triste porque não é o olho. Eu queria ser o olho. Não dá, cada um é uma parte do corpo de Cristo. Isso é que eu estou falando aqui, o corpo de Cristo não é a igreja física, é uma coisa invisível. E como Jesus é enorme, então você pode ser o nariz dele, você pode ser a boca dele, e não tem problema. A boca tem a sua missão, o dedo tem a sua missão. Nem todo mundo pode ser cabeça. Então esse conceito, nem todo mundo vai alcançar as mesmas coisas e tá tudo bem. Isso. É como se fosse isso, como se fosse uma densidade, como se fosse uma frequência. No Espiritismo eles falam isso também, né? Que você tem uma frequência e você vai chegando lá conforme a frequência. Por isso que o mais importante
é você ter autocontrole, meditar e você conhecer a si mesmo. Conhecer você como eu e não se identificar com o corpo. E aí você vai aumentando isso daí também. Você pode alcançar isso mais rápido. E quando eu falo aumentar, não é que você vai subir para outro céu. Você vai reencarnar menos vezes, entendeu? O objetivo é você parar de reencarnar. Tipo assim, você já viveu várias vidas. Aí eu tô, tipo, te falando aqui para você parar, conhecer a si mesmo e quando você se despir desse corpo, você voltar para o seu lugar e não ficar reencarnando e sofrendo aqui nesse mundo. Porque esse mundo, se agora a gente está sofrendo, daqui uma geração ou outra vai ter mais sofrimento. Não vai ter nem ar, nem terra, nem água para o povo beber. O povo vai estar lutando por água, energia. Vai ser igual o filme Matrix. Porque com a inteligência artificial, a demanda por energia elétrica vai estar aumentando muito. Então é um recurso que vai ficar muito escasso. Então se prepara. É melhor não voltar aqui não, porque se você voltar daqui uns 30 anos, não vai estar legal não. É, mesmo sendo que evoluiu, não dá pra você subir para outro lugar não. É tipo, deixa eu tentar explicar. É que parece que você, tipo assim, a pessoa quer chegar na geração sobre a qual não há reino, mas você é tipo um rei do oitavo céu. É assim que fala mesmo, o rei do oitavo céu. Não dá para você ser um rei do oitavo céu e subir e ser da geração sobre a qual não há reino. Porque você é perfeito, entendeu? Você já é o que você tinha que ser, o que você é. Você nasceu assim, você é o não nascido. Você, tipo, quando eu falo assim, telha divina, ela existe desde a criação do universo. Você é assim. A diferença é que você entrou dentro de um corpo, você entra dentro de um corpo que te limita. E o segredo é você tirar essa limitação. É como se fosse assim, cada vez que eu me desapego do mundo, eu tiro uma camada que impede essa luz de brilhar. Mas essa luz, ela não está aumentando. O que tá mudando são as camadas que eu tiro. É como se fosse tipo um. Aqui, ó, você não tá vendo a garrafa, mas eu vou abrindo aos poucos e você vai conseguindo ver a luz da garrafa. Então, toda vez que a gente vai. Mas a luz que tá na garrafa é a mesma. Você é luz, independente se você veio do oitavo ou veio do nono, da onde for, tudo é luz, tudo é o pai. A diferença é como eu falei, é o corpo, você é uma unha, você é isso, você é aquilo, mas você é o pai. O pai é como se eu fosse o pai. A gente é uma parte, mas tudo isso está meio oculto pela matéria. E aí quando a gente vai sendo mais sutil e abandonando o desejo pelas coisas dos arcontes do mundo, a gente vai despindo. Isso é Jesus fala isso nos livros, é como se ele estivesse se despindo. Eu tô com uma blusa aqui. É como se eu tivesse assim, eu tiro uma blusa, eu tiro coisa, e aí você vai ver meu corpo, mas meu corpo já estava ali. O que estava impedindo de ver é essa carne, é igual a Jesus. Ele estava ali como luz sempre. O que estava impedindo das pessoas verem era a carne dele. Aí ele tinha que morrer. Ele falou, Judas, faz o povo me matar, porque eu preciso para que eu vire luz. Mas não é que ele ia se tornar luz, ele era a luz, ele só tinha que tirar o corpo para que as pessoas e todos os anjos, arcanjos, vissem que ele era luz, que nem os arcontes conseguiam ver, porque o corpo impedia os arcontes de ver quem ele realmente era. E aí quando ele tira, eles falam, meu Deus, a gente matou o Filho de Deus? Falou, matamos o corpo dele, mas não era ele. Então você não evolui, tá? Não existe evolução, existe lembrança, tá? É tipo, eu não evoluí, eu não tô evoluindo, tipo, eu não tô aprendendo. Eu tô lembrando tudo que eu sou, e eu sou o todo. Então, cada vez que você vê, tipo, daqui a um mês eu vou falar outras coisas. Mas não é porque eu aprendi, é porque eu relembrei. Eu costumo até dizer, quando você lê a Bíblia gnóstica, é grande, né? Eu leio ela, tipo, há 20 e poucos anos. Não é ela, eu leio vários livros, né? Eu criei ela, né? Mas existia. Aí eu comprei primeiro, era alguma coletânea que era os apócrifos, os proscritos da Bíblia, era 5 livros, depois a biblioteca de Nag Hammadi, e fui lendo. Mas cada vez que eu lia algum livro, assim, quando eu li o Evangelho de Filipe pela primeira vez, aí não é que eu aprendi, eu já sabia aquilo, mas eu não tinha palavras para expressar o que eu sabia.
E aí, lendo o livro, eu entendi o que eu sabia que era um poder, ele chama de luz perfeita. O que é câmara nupcial, eu sabia que era a união que eu tinha com o Espírito Santo, que eu ficava, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche-me. E eu sentia o Espírito Santo se unir à minha alma, e isso ele dava um nome. E quando eu leio o livro Peace Sofia, eu leio isso, é como se eu estivesse só relembrando das coisas que eu sei, que eu sou. Então, eu não cresci, eu só tirei várias cascas que impediam o meu ser real de aparecer. Então hoje eu tenho mais maturidade, com 40 anos, mas não é que eu sou diferente de 20 anos atrás, 25 anos atrás, tinha 15 anos. Mas hoje eu tirei várias cascas, mas eu tinha mais poder naquela época, eu era doido, gente. Não, tô brincando, eu tenho bastante poder ainda, é que eu não gosto de me... Eu era muito adolescente, então eu gostava muito de me mostrar. Eu achava que você tinha que sair por aí expulsando demônio, curando enfermos, aparecendo, pregando pros outros e tal. Isso era o ego. Aí hoje eu não tenho ego, então tipo, eu não tô nem aí. Tipo, eu não quero tipo, ficar orando pelas pessoas, fazendo alarde, ser famoso, não quero nada. Mas antes, por meu Deus, eu queria... Eu adorava ficar soprando, assim, soprava. Aí as pessoas caíam, recebia o Espírito Santo. Eu achava da hora isso aí, mas hoje pra mim, tipo, isso é nada. Porque o importante é o eu. O que eu sou um com Deus, não preciso de ninguém, não existe ninguém pra ver, ninguém pra... Quem é que, tipo, quem existe pra eu amar, quem existe pra eu ver? Todo mundo é a mesma coisa, entendeu? Tipo, pra mim é meio difícil até conversar com as pessoas, porque pra mim todo mundo é igual. O que você perguntou aqui? Quando... Quem que é? Se todos foram criados do caos, como são os de 3, 4, 5 céu? Ah, você não entendeu nada que eu falei. Eu tô brincando, mas não é que todos são criados do caos. Você tem que entender que eu tô falando, o corpo é criado do caos, o corpo dos arcontes. Esse corpo aqui, você não é esse corpo, entendeu? Você está confundido com o corpo. Todos os corpos são criados pelos arcontes, são criação dos arcontes. É como se fosse uma fábrica de corpo aqui. A gente gera e cria. Agora, a força interior, a gnose, o atma, a alma, não vou falar alma, o eu, essa centelha divina, não é igual de todo mundo, tá? Existem almas diferentes de outras almas. Existem tipos de almas diferentes, almas imortais. Tem almas mortais e tem as almas imortais. E dentro das almas imortais, existem vários tipos, que vêm de céus diferentes. E as almas mortais, elas vêm dos céus dos arcontes, vêm do caos. Porque são aquelas pessoas que não ligam para a espiritualidade, só estão aqui, tipo o NPC. Já viu aquele conceito dos NPCs do videogame? Que tá aqui só para fazer figuração ou para impedir você de alcançar seu objetivo, passar de fase, entendeu? E aí tem lá aqueles caras, você tá lá no GTA, aí tem aquela veinha que tá lá no carro lá te impedindo de passar, tem aquela mulher bonita que tá lá querendo fazer você parar e gastar seu dinheiro lá. Esses são os NPC. E aí, esses aí são as almas mortais. Agora, os imortais são aquelas pessoas, igual você, se vocês estão aqui numa 10h44 da noite, numa quinta-feira, quarta-feira, ou você é louco ou você é espiritual. Para, tipo, tá ouvindo um cara que você nem conhece falando de céus, universos, espiritualidade, alma, e você não tem explicação. E não tá assistindo um jogo de futebol, não tá lá vendo uma Shakira, como é o nome daquela que veio no Rio de Janeiro lá? Nem sei. Sei lá, vendo filme, essas coisas assim. Então, tipo, isso já determina que você é uma pessoa espiritual. Pelo menos está buscando a espiritualidade. Porque uma alma imortal, só ela sabe, mas você aspira pela imortalidade. Você sabe que o mundo, que a vida não é só isso. Aí você pensa que existe algo além e você quer chegar bem nesse além. Você não quer ficar lá no inferno lá, você não quer ser torturado, sei lá. Mas também não existe além. É muito engraçado, gente. Eu vou contar um segredo para vocês. Não existe esse negócio de além ou não, ou tal, essa coisa assim. Porque se você parar pra pensar assim, ó, vou fazer boas obras pra ir no céu e ter uma boa vida no céu, sabe? Quanto mais coisas você fizer, aí você vai ter mais riquezas no céu. É tipo a mesma coisa de você pensar, eu vou trabalhar aqui, fazer um monte de coisa pra ter riqueza na terra.
Você só está mudando o lugar. Você fala, eu não tive capacidade de ganhar uma riqueza na terra, então eu vou fazer umas coisas para ganhar riqueza no céu. Tipo, mais ou menos isso. Quando você entende, no gnosticismo a gente não pensa assim. No gnosticismo você volta para o lugar de onde você veio. Então não importa as ações que você faz. Importa a não ação. O que importa é não agir. Não é que você vai fazer um monte de coisa para ganhar várias virgens lá no céu igual os muçulmanos fazem, ou ter ruas de ouro igual os crentes acham em Jerusalém, na Nova Jerusalém, andar com os bezerrinhos lá, com os tigres lá. No gnosticismo você vai só ser luz. O objetivo final é você voltar à sua essência verdadeira, que é luz. Você se tornar luz. E você é, mas você tem que redescobrir isso. Então, essa paz, que é o movimento e repouso, é você, nesse mundo, você pode fazer o que você quiser. Pode trabalhar, viver, não precisa ficar meditando 24 horas, tem que ter um equilíbrio. Você age, vive, conversa com as pessoas, medita quando dá, mas você tem que sempre voltar ao seu centro. Tipo assim, você trabalha, estuda e tal, pega um momento dos seus dias e volta e reflita sobre dentro de você. Olha para dentro de você, fala com Deus, fala, Espírito Santo, eu sou luz, eu sou um contigo. Se alguém fez alguma coisa para você, aí você não fica com raiva da pessoa. Você pensa, ela é Deus, sou eu, é Deus me provando ali, é o arconte me tentando, mas eu tenho que amar as pessoas. Você pode ficar com raiva na hora, mas depois você tem que entender. E não fica pedindo perdão, arrependendo. Tudo que acontece, acontece. Você pode tentar fazer certo da outra vez, mas você não tem controle, porque tudo acontece o que Deus quer, entendeu? Então também não se preocupe com essas coisas, só siga em frente. Tem um vídeo, um áudio que fala assim, siga em frente. Mas quem te falou isso? Meu pai. Meu pai falou, siga em frente, eu vou seguindo em frente. Porque tem gente que às vezes está ali no caminho da espiritualidade, aí a pessoa fumava, sei lá. Aí um dia ela foi lá e fumou. Porque o vício é o corpo e tal. Aí ela não consegue mais ir em frente porque ela fala, então Deus ouviu que eu errei, não me perdoa, e aí para de ler, para de orar, para de buscar, por causa de um erro, de uma coisa. Só que não, se você está indo, e aí você caiu, você levanta e continua, e vai, siga em frente. Você não tem que ficar olhando, porque eu caí, senta e chora, porque eu pequei. Tem alguém que estava lá com o ex, viciado no ex, aí termina. Aí tá lá, vivendo no caminho. Aí um dia vê o ex, cai lá, fica com a pessoa e fica, Deus não vai me perdoar, Deus viu, Deus acha que eu sou fraco. Não, gente, siga em frente. Você tem que sempre, independente do dia a dia, a gente tem falhas, tem erros, tem as coisas, mas a gente tem que seguir em frente. Lê. A palavra de Deus é como se fosse um colírio para os olhos. Então a gente tá nesse mundo aqui, que é tudo poluído. Então a gente sai no mundo, e aí a gente volta com o olho tudo poluído, ardendo. E aí você precisa passar um colírio, não é? Assim é a palavra de Deus. Então, você viveu, trabalhou lá, um monte de gente fofocando, um monte de gente falando mal do outro. Aí você acabou dando uma fofocadinha. Eu gosto de fofocar, gente. Dá uma fofocadinha, depois eu falo, meu Deus, posso falar dos outros? Não. Aí eu volto, aí você volta, fala, opa, vamos olhar. Aí você pega a palavra, olha só como é. Esse é o livro, ó. É melhor para o homem não ter nada do que ter muitas coisas e não dar aos necessitados. Assim também você. Se você orar a Deus, Ele não dará a você. Aí você já aprende, devia ter dado para um pobre que me pediu, eu não dei. Aí 379 aqui o livro. As sentenças de Cestos aqui. Bíblia agnóstica é tudo, gente. Se você de todo o coração dá o seu pão aos famintos, o presente é pequeno, mas a boa vontade é grande com Deus. Aquele pensa que ninguém está na presença de Deus, ele não é humilde para com Deus. Aquele que torna sua mente semelhante a Deus, tanto quanto pode, é aquele que muito honra a Deus. Deus não precisa de nada, mas se alegra com aqueles que dão aos necessitados. Os fiéis não falam muitas palavras, mas suas obras são numerosas. Aí você já lê isso daqui, ó, como se fosse um colírio para os olhos. Aí você já volta e fala, nossa, beleza, estou bem. Se eu der para os necessitados e não dízimo na igreja, Deus já me perdoa. Se eu tentar ser semelhante a Deus, a honra vai ser grande. E aí você, não importa se você fumou, bebeu ali, e caiu, você só siga em frente. O problema com as pessoas, elas, estão indo na igreja, né? Nem vou falar o nome da igreja. Isso aqui é a Bíblia agnóstica proibida.
A Sentença de Sexto. Qualquer livro que você abrir aqui, ó, tem uma coisa maravilhosa. É só fazer assim, melhor que a Bíblia. Você olha aqui e acha uma palavra boa. Aí, eu já vi isso daí muito nas igrejas. A pessoa tá indo lá, firme, trabalhando na igreja, vindo. A pessoa errou um dia, a pessoa vai pro banco, o pastor chega lá na frente de todo mundo. Ó, a irmãzinha ficou com fulano, então ela não é mais obreira, não é mais diácono, ela não pode ter mais oportunidade, não pode mais cantar, vai ficar 2 meses no banco, sendo humilhada ali e não tem. Aí a pessoa para, e a pessoa já vai pro mundo. Eu já vi muitos testemunhos, principalmente naquela CCB, né, que o pessoal posta aqui no TikTok, vários vídeos. Eu acho que a igreja tá botando bastante coisa no TikTok. Eu acho que é até engraçado eles botando lá, tem umas musiquinhas lá. Aí eles fazem uma transformação da música em gospel. Aí eles falam assim, eu tava lá, a menina engravidou, aí tipo, todo mundo na igreja começou a olhar ela feio. Aí ela saiu da igreja porque todo mundo começou a olhar ela feio. Ela poderia ter continuado, mesmo se um dia engravidou, tipo, às vezes foi uma vez só e engravidou. E aí eles podiam ter dado apoio para ela e ela seguir em frente, continuar na igreja, continuar com Deus. Não que Deus esteja na igreja, né, gente? Mas na ideia deles, né? E aí, às vezes, se vê lá os vídeos tão tristes, as pessoas, porque eu era feliz na igreja, tá? Mas os irmãos me olharam com julgamento. Então você não era feliz, não. Por isso que eu não gosto de igreja, gente. Igreja é só para julgar os outros. Se eu já fui crente, eu já fui evangélico quando era adolescente. Eu ia na Universal, depois na Renascer, depois eu ia nas igrejas. Os presidentes às vezes falavam pra mim, vai lá na igreja. Aí eu tava aquele, vai hoje na Paz e Vida, vai hoje lá ajudar os moradores de rua. Eu gostava de ajudar morador de rua. Ele falava, vai ajudar morador de rua que tem um lugar lá. Aí eu ia, tinha os prédios da solidariedade lá na Renascer, eu tinha uns 15 anos. Aí eu ia lá, terça e quinta ajudava. Aí depois ia numa... Aí sempre eu ajudava os moradores de rua e ia pra expulsar demônio. Que o lugar que mais tinha demônio pra expulsar era na igreja. Toda vez você chegava lá, fazia assim, aí eles caíam. As pessoas vinham, o pastor ficava bravo, porque ele falava, você não é pastor, você não é obreiro, não pode expulsar demônio. Aí as pessoas falavam pra mim, tipo, alguém entrava com problema, tá? Eu tenho um Anderson ali pra orar. Aí os pastores me expulsaram. Eu era tão rebelde que eu tinha, não era a Bíblia agnóstica, era tipo os proscritos da Bíblia, né? Os apócrifos, aí era um livro. Aí eu ficava lá no final, lá no culto lá, e lendo eles, tipo, olhava assim, e eu lia o Evangelho de Filipe, lia. Eu sempre fui rebelde, assim. Quando tem outra live, só Deus sabe, meu amigo. Porque eu não... Nossa, acho que tem uns... Eu tava de férias, eu fiz uns dias, várias lives, depois eu parei, que eu fui viajar. Mas eu vou tentar fazer. Eu não prometo o dia não, gente. Mas eu mando pra vocês. Me sigam e mandem mensagem pra mim. Que daí quando vocês mandam mensagem, quando eu abro a live, eu compartilho com as últimas pessoas que me mandam mensagem. Mas eu acho que... Não, amanhã não dá não. Acho que na sexta ou sábado eu faço. Mas aí eu vou ler algum livro, vou ler os livros, vou fazer. Mas no meu canal Bíblia Agnóstica Proibida, agora eu tenho canal lá também. Tem lá, às vezes, todas as lives quando eu faço, aí eu posto ela inteira, pra quem perdeu, né, que é difícil ficar muito tempo aqui, eu sei, todo mundo tem que dormir, trabalhar. E aí eu posto, depois eu gravar isso aqui, aí eu posto inteira lá pra vocês, tá? Mas é isso. Não é uma evolução, não. É uma redescoberta. É tipo assim, você não vai evoluir, porque o eu é infinito, o eu é perfeito, o eu é Deus, o seu eu é igual a Deus. Deus não evolui, então você também não, tá? O que você está preso é nesse corpo aqui, o seu eu está preso nesse corpo material, na carne, com o espírito falsificado, com a alma, tá tudo fraco. Você tem que se desvencilhar do corpo. É para não fazer isso depois que morrer, porque depois de morrer você pode ficar voltando, você tem que fazer isso antes de morrer. Por isso que Jesus falou, você tem que nascer de novo, nascer da água e do espírito. É como se você estivesse morrendo para o corpo e nascendo num corpo novo, espiritual, num espírito, entendeu? Essa é a ressurreição. Você está ressuscitando a sua luz interior que está fraquinha, morta ali. Jesus vem, o Espírito Santo vem e tira essas coisas do mundo. Do mundo, não é tipo do mundo material, do mundo espiritual dos arcontes, tá? Eu vou tentar explicar disso de um jeito melhor depois. Boa noite, gente. Obrigado por quem
por quem ficou aqui, eu não sei não, mulher. Essas pessoas não dá pra saber se elas são mortais ou imortais, porque, tipo, como eu disse, cada um tá sujeito a pecar. Eu posso, do nada, errar e tal, e eu erro. E normal, não tem pecadinho e pecadão. Quem mente é igual um assassino, Jesus fala. Quem fala mal do outro é igual um assassino. Tipo, você tá, tipo, fazendo quase a mesma coisa. Não tem pecadinho e pecadão pra Jesus. Mas no mundo espiritual não tem isso. Então, tipo, não posso dizer. Pode ser que tenha alguém que, tipo, cometeu vários crimes e depois se arrepende. Nem é que se arrepende, ela redescobre e lembra quem é. Porque, normalmente, quem é muito espiritual, quem é uma luz e é muito forte, os arcontes atacam essa pessoa desde criança, porque eles veem que ela é. Então eles tentam desviar ela muito. Então, às vezes, a maioria das pessoas que são os desviados da igreja, os desviados da religião, que são doidos assim, eles são gnósticos, mas eles às vezes não conseguem encontrar nessa vida. Aí eles vão reencarnar e tentar na outra vida e colocar. Porque os arcontes, se eles veem que você é da luz, eles vão te atacar. Eles vão tentar fazer você cometer tudo para você ficar reencarnando. Então não dá para julgar ninguém, falar quem que é ou não é. Não dá para saber. Tem uma menina que me segue e ela falou assim: eu vi numa live que você falou que as pessoas são demônios. Eu não consigo olhar mais para as pessoas e eu sinto a energia ruim delas e julgo elas. Eu falei, não falei que as pessoas são demônios, gente, não é assim. E você não consegue ver se a pessoa é mortal ou imortal. Não tô falando, meu pai é uma alma mortal porque ele fuma, minha mãe é uma... Não, gente. Só a pessoa sabe, você não sabe da pessoa. A pessoa pode estar ali falando um monte de coisa carnal, falando só de novela, falando só de Madonna, de Michael Jackson, mas dentro dela, ela aspira pela imortalidade, aspira pela espiritualidade, mas ela não consegue expressar, ou tipo, é uma coisa que ela guarda ali só quando ela dorme, dá aquela angústia, aquele vazio, e aí um dia ela desperta. E ao mesmo tempo alguém pode estar muito na igreja, todo dia, falando de espiritualidade, mas por dentro, quando fecha a porta do quarto, é viciado só em P, em B, essas coisas aí. E usa drogas, sei lá. Ou tá em depressão. Tem um monte de gente que, tipo, vive na igreja, fala de Deus. Tem gente comediante que tá rindo lá, comediante, e tá em depressão. Eu nunca entendo isso. Então, as aparências enganam, tá? Então, nós não podemos, a não ser que você tenha um dom de discernimento de espíritos, para você ver se a pessoa tá ali dominada ou não por algum espírito. Mas a alma, se é mortal ou imortal, você não julgue, não dá pra gente saber. Não é nossa parte julgar. Quem sabe é a própria pessoa, tá, gente? Você só vive. Não pensa nos outros, pensa só em você. Se você amar você mesmo, você já tá fazendo um grande favor à humanidade, que ninguém vai te amar. Então, pelo menos você tem que se amar. O resto, deixa. E se você se amar, os outros vão se sentir amados. Porque às vezes seu pai e sua mãe, eles não querem que você ame eles, eles querem só que você se ame. O maior desejo do seu pai, da sua mãe, da sua família, não é que você ame eles, faça mil coisas por eles, é que você ame a si mesmo e seja a melhor pessoa possível. Aí eles vão sentir que eles fizeram uma coisa boa no mundo, que eles cumpriram a missão deles. Tem muita gente que eu vejo que elas tentam agradar os pais, falar, meu sonho é viver para dar uma casa pro meu pai, para dar uma vida. Os pais, eles amam viver ali na casinha deles, no lugar, eles nem querem mudar, porque eles viveram 50 anos na mesma vilinha, no mesmo lugar ali. Eles não querem luxo, igual a você quer. O que eles querem é ver você bem. O que eles querem é ver você se amando e vivendo feliz. E aí as pessoas perdem noites de sono, trabalhando para realizar o sonho que elas acham que os pais ou os filhos querem. Mas os filhos, às vezes, só querem ver você feliz. Tem gente que, para ver os filhos, acha que os filhos têm o sonho deles. Aí trabalha 24 horas por dia para dar ao filho uma escola particular, um estudo para o filho ser médico, mas não passou um dia, umas férias com o filho, não deu atenção. E o filho só queria aquele tempo de atenção, trocava tudo, a riqueza, os brinquedos que teve, por ter a pessoa ali feliz. Mas o pai, quando chega estressado porque foi humilhado no trabalho, a mãe chegou estressada porque não consegue pagar as contas, e aí dá tudo para a criança, mas não dá o amor. Então a gente tem que compreender que Jesus falou, ama ao próximo como a ti mesmo. E as pessoas priorizam muito o próximo, ama o próximo, mas o mais importante dessa frase é ama a ti mesmo. Então, você amando a si mesmo e conhecendo a si mesmo, você consegue amar o mundo todo.
Porque tudo é você. Então, eu amo muito a mim mesmo. E às vezes as pessoas entendem isso. Elas falam que eu sou egoísta. Mas não é. É porque eu me amando e sendo o melhor possível, eu tô ajudando milhões de pessoas. Porque senão eu não estaria aqui, entendeu? Porque eu tive que renunciar a muita coisa para poder ler esses livros, para poder crescer, evoluir. Evoluir não, né? Não é evoluir nesse sentido de coisa, de pessoa no mundo, né? Mas não espiritualmente. Para ser isso. E isso parece egoísmo, porque a pessoa pensa, mas você podia estar fazendo outra coisa, podia estar viajando, fazendo as coisas ali. Então, ame a si mesmo. E isso vai fazer sua família feliz, você feliz e Deus feliz. Boa noite para vocês. Muito obrigado por quem curtiu, por quem deu um presentinho. E leiam meu livro, gente. Esse daqui eu recomendo para você começar os livros de Tiago. Primeiro Apocalipse de Tiago, segundo Apocalipse de Tiago, o Tratado Tripartido, sobre a origem do mundo. Esse aqui também, ó, tá tudo na Bíblia Gnóstica. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de João, gnóstico, e a Sabedoria Secreta de Cristo. E o mais importante, o Evangelho segundo Felipe, que é o mais da hora. E Piscis Sofia também. Gente, vocês têm que ler todos, porque mais começa pelo Evangelho de Felipe, por esses daqui. A Bíblia Gnóstica tá, tipo, na sequência certa para vocês, tipo, começar, tá? Eu coloquei numa sequência proposital para a pessoa que nunca leu entender. Então tá, o primeiro livro é o Evangelho de Tomé, o Contendor. O segundo livro é o Evangelho segundo Felipe, que vai explicar, tem várias frases que explicam sobre a gnose, sobre a luz perfeita, sobre a Sofia e tal. Aí o outro é o Evangelho da Verdade, que é uma poesia em forma de livro, é muito bom também, fala sobre o esquecimento, sobre o Pai, sobre Jesus, sobre tudo. Aí tem a Ágrafa Extra Evangelho, que são frases de Jesus que não foram colocadas na Bíblia. Aí tem o primeiro Apocalipse de Tiago, o segundo Apocalipse de Tiago, que também, os livros de Tiago são os mais poderosos. Tipo, Jesus falou que o líder não era Pedro, era Tiago, porque o céu e a terra foram criados. Aí tem o livro secreto de João, a revelação secreta de João, que Jesus dá um resumão e fala como foi criado o universo e tudo. Carta de Pedro a Filipe, também que é muito simples de entender. Aí tem o livro de Ascensão de Isaías, que mostra como Jesus desceu pelos 7 céus e depois como ele subiu, tal. Sobre a origem do mundo, que conta como desde o caos, desde que a Piscis Sofia cria o caos, cria Yadabaoth até a gente aqui. E o Apócrifo de Tiago. Aí depois vem, esse é o livro 11, aí depois vem vários livros até o livro 56, que é o Evangelho segundo Judas Iscariotes. Então é um livro completo para vocês, e o Piscis Sofia é tremendo. Tem a versão em inglês também, quem quer treinar falar inglês, vocês leiam em inglês também, eu gosto de ler em inglês. Aí eu tenho uma versão que eu vendo nos Estados Unidos, vendo no mundo inteiro, na Amazon, aí você pode treinar o inglês e ainda ler a Bíblia Gnóstica, entendeu? Busca a espiritualidade e pratica o inglês. Tá, eu não tô aqui para vender, tá, gente? Eu gosto muito de... Eu acho que isso aqui é a forma para vocês buscarem conhecimento. E a Amazon cobra muito caro para enviar, porque vem dos Estados Unidos para o físico e tal, aí quem tem dinheiro compra. Tem na Amazon, tem um link no perfil, tem Kindle, mas também vocês podem comprar de outros, tem vários outros autores, alguém que posta lá, que tem também lá ou em outro lugar. E tipo na internet, se você pesquisar o Evangelho de Tomé, o Evangelho Gnóstico de João, você vai encontrar PDF solto, o Evangelho de Maria Madalena. Você pode pesquisar para você não ter que comprar tudo, tá? Como você não tem dinheiro, você vai lá e pesquisa. Isso aqui é que eu peguei todos os livros que eu tive conhecimento, tenho conhecimento e coloquei num lugar só para que quem gosta, eu gosto muito de ter o livro físico, de pegar aqui e ler, do nada, eu tô aqui do nada, eu vou lá e leio. My son, they are spiritual ones, for they exist as forces that grow their other souls. Viu? Em inglês é muito legal. Então, eu gosto. Não gosto de ficar no celular, eu não tenho nem Kindle, eu queria comprar um Kindle. Mas tem gente que gosta de ver PDF, ou não quer economizar dinheiro. Mas, gente, vocês gastam dinheiro com R$100 numa garrafa de uísque, o outro gasta R$5 numa lata de leite aí. Nossa, o leite tá caro, né? Tá muito caro as coisas. E aí, no livro, para você ter todo o conhecimento da sua vida, também, gente, não tem preço.
Mas quem não tem, pesquise, busque PDF, tem vários sites que tem. Eu tinha um blog antes que eu colocava lá os livros, nossa, faz uns 15 anos esse blog aí, deve ter lá ainda. Mas busquem, e tem vários lugares. O Kindle dá para você ler também, tem PDF no Hotmart também, tá? Mas o importante é você ler. Tem pesquisa Biblioteca de Nag Hammadi, tem também, só não vai ter o Pista Sofia, não vai ter alguns livros, mas depois você compra separado também. Eu vou um dia fazer também alguns livros menores, tipo, separado, assim. Tipo, 3 livros de Tiago, aí eu vou explicar eles, tipo... Além de ter o livro, ter uma explicação, igual eu faço aqui na live, sabe? É que eu não tenho tempo, que eu trabalho, gente. Eu sou igual a Jesus. Jesus era carpinteiro e fazia... Eu não largo meu trabalho secular, porque eu não quero viver disso daqui e cobrar das pessoas, entendeu? Então, coisa. Mas um dia, quando eu tiver velhinho, se eu tiver um dia de dinheiro, aí eu paro. Mas eu queria fazer, tipo, o livro, pegar o Sofia, escrever e fazer meus comentários. O livro Apocalipse de Pedro, e comentar o que eu penso e tal, pra, tipo, ajudar, né? Porque às vezes a pessoa que é leiga pega o livro e, tipo, não consegue entender como eu consigo. Então, eu faria isso um dia. O Pista Sofia até tem uma versão, eu dei até pra uma ex-namorada minha, que é a Helena Blavatsky, que faz uns comentários do jeito dela lá, de 1700, 1800, e aí ela comenta, dá uma explicação ali dela ali. Tem aquele do Samuel Iwer, eu não aconselho, mas eles trazem um pouco da gnose deles lá, do jeito que eles pensam, e aí eles explicam. Mas onde eu faço? É que eu ainda não estou totalmente vivendo para isso, Deus não me chamou para isso ainda total, escrever um monte de livro, mas eu queria ser igual o Paulo Coelho, ter uns 50 livros e escrever. Eu gosto de... Eu acho que é mais legal livro do que vídeo, do que áudio. Porque no vídeo é aqui, ó. Tipo, a gente faz aqui uma live e depois vocês esquecem. Ou você vê um vídeo meu e esquece. Mas o livro, ele fica com você. Eu tô aqui, tipo, às vezes eu deixo o livro até perto, assim. Tipo, eu vou almoçar, ou vou jantar. Aí eu deixo o livro mais perto. Porque se tá longe, eu não leio. Aí esse é o segredo, gente. Você pega ele, você deixa ele pertinho de você. Daí você lá, desliga a TV... Aí você, vou pegar o livro. Aí você pega o livro e lê. Agora, se ele estiver lá longe, para você levantar, ir lá e pegar, você não vê. Bota ele onde você vai conseguir ver. Igual eu tô aqui. Aí eu tô aqui, eu consigo ver que a Bíblia tá aqui, pego ela. Agora, se ela estivesse lá, eu não iria. Então, às vezes, é hábito mesmo de você deixar as coisas perto, visíveis, para você lembrar até que você tem. Aí no celular, não. No celular, você vai estar... Entre ter um TikTok, ficar rolando, um Instagram, você ficar rolando, ou você ir lá ler um PDF, ler um livro, você vai ficar olhando o Instagram, entendeu? Então é bom até para você se desvencilhar um pouco do celular, desliga, pega o livro, vai ler. Tem o livro físico e não só a Bíblia Gnóstica, tem outros livros também. Lê o Bhagavad Gita, lê o Dhammapada. Tem um livro do Osho, eu gosto muito dos livros do Osho. Tem os Tantra, a Suprema Compreensão, é muito legal. Tem um livro Nem Água Nem Lua, do Osho, é muito bom. Esses Upanishads também é muito bom. Tem um livro da Raja Yoga e o Desenvolvimento Mental. Eu aconselho vocês lerem. E Tao, Hui, A Arte de Viver no Tao. Esse é muito bom também. E tem o livro do Shun Tzu, o livro de Lietzu, dos taoístas, e do Tao Te Ching também. Vocês têm que ler esses aí também. E os livros dos estoicos, do Marco Aurélio, Epiteto. Esses livros não é espiritual, é para você aprender a viver a vida de uma forma mais leve, mas é muito legal. Porque o gnosticismo a gente não pensa em como viver a vida aqui, não. Tipo, não tem um livro que ensina, tipo, viva aqui assim. Igual os pastores, tipo, ficar fazendo pregação de, olha, no mundo você vai viver assim, tem que fazer... No gnosticismo a gente tá nem aí pro mundo. Então, os livros gnósticos você não vai ver, tipo, falando, olha, trabalhe muito, se a pessoa brigar com você pensando nisso, não, tipo, o mundo não é nada, o mundo é uma ilusão e a gente só vive pro Pai. E então, quem tem essas necessidades, leiam os livros dos taoístas, é bem legal, e dos estoicos também. Eu prefiro dos taoístas e os do Osho, do Tantra também. Raja Yoga, os yogis também, mas no sentido de você ter técnicas para meditar, para fazer as meditações de samadhi, para você alcançar essa atenção e para você alcançar o eu. Eu faço muito, tipo, simples, que o Espírito Santo me ensinou desde cedo, tipo, olhar um ponto e ficar olhando para ele sem parar, e aí eu falo com Deus.
Mas os yogis ensinam lá, você usando umas velas, usando com técnicas bem mais práticas, que eu não gosto de ensinar para as pessoas, porque é muito pessoal para mim, mas eles ensinam bem, tá? Então, boa noite agora eu vou dormir, que eu trabalho amanhã. Tchau para vocês, obrigado por quem participou da live. Tchau e até outro dia. E vejam meus vídeos, que eu postei um monte de vídeo legal esses dias. Deus está dentro de você, amiga, e em tudo. Deus é isso tudo.